eu sou Graziela Brown, sou nutricionista e esse é um espaço para falar sobre alimentação, saúde e qualidade de vida. Separei um assunto bem polêmico para falar nesse vídeo, que é o glúten. Então, eu já não faço a ingestão de glúten faz mais ou menos uns 5 anos e não pretendo voltar a consumir. Então, o glúten, para quem não sabe, é uma proteína presente no trigo. Então, todos os alimentos à base de trigo vão conter glúten. E a gente tem alguns outros cereais, né, como a aveia, que se contamina no processo, como a cevada, vai ter glúten também. Então, uma alimentação hoje tradicional, ela é muito rica em glúten. Qual que é o problema disso? Muitas pessoas alegam, né, que o pãozinho sempre foi consumido, né, a vida toda se teve pão, até muito antigamente já se fazia um pão, mas uma coisa eu posso te garantir, pão de hoje não é o mesmo pão de 50, 70 anos atrás. Então, essa farinha de trigo que a gente encontra hoje no supermercado, ela é modificada e tem uma quantidade muito maior de glúten. Então, o pão, para ter aquela elasticidade, para ser um pão fofinho, ele precisa ter mais glúten. E aí a indústria foi, né, modificando essa farinha para que tivesse um produto com maior aceitabilidade. O que acontece? Nosso corpo não está adaptado para consumir tanto glúten, para digerir tanto glúten. Então, é uma proteína grande e de difícil digestão. E aí, junto com toda essa alimentação errada, com agrotóxico, né, com o perfil alimentar hoje da população, a gente tem muitos pacientes sensíveis ao glúten, muitas pessoas com sintomas, né, de sensibilidade ao glúten e que passam mal, tem dor de cabeça, tem desconforto, inchaço e não sabem identificar da onde que vem. Então tá todos os dias consumindo pãozinho e acaba não percebendo, né, o quão mal isso faz para a saúde. Tem algumas pessoas que toleram bem o glúten, que vão poder consumir uma pequena quantidade de vez em quando e tá tudo bem, não quer dizer que todo mundo precisa excluir 100%, mas muita gente vai ter uma sensibilidade e não vai ter uma boa digestão do glúten. E aí essa partícula grande, ela acaba perfurando a parede do intestino, penetrando para a circulação e desencadeando o quê? Doença autoimune. Então, por isso que Hashimoto, né, alterações na tireoide, estão muito relacionadas a uma sensibilidade ao glúten. Eu acho que se a gente fosse pegar as pessoas e fazer um exame de doença celíaca, iríamos achar muito mais celíacos, né, do que tem hoje nas nossas estatísticas. Então, às vezes não é diagnosticado, mas, né, tem muitas pessoas que com certeza têm uma sensibilidade ou até mesmo a doença celíaca. A diferença é que a doença celíaca não pode consumir glúten de jeito nenhum e na sensibilidade às vezes tolera uma pequena quantidade. Então eu acabei descobrindo, né, que eu tinha essa sensibilidade fazendo o teste. Eu retirei o glúten da minha alimentação e melhorei muito, né? O hábito intestinal começou a regular melhor. Eu já estava com tireoidites, né? Alterações pontuais na tireoide. E aí a retirada do glúten, a alimentação adequada, a suplementação correta, consegui minimizar ali os marcadores, né? E não tomar medicação até agora. Então acho que já faz mais de 10 anos que eu fiz os primeiros exames, né? E já era para tomar medicação na época. Então agora, né, com a mudança do estilo de vida, eu consegui postergar bastante. O glúten hoje, ele acaba sendo muito presente na alimentação das pessoas, então tudo que tu vai consumir tem glúten. E muitas vezes quando a gente conversa, né, sobre a retirada desse nutriente da dieta, as pessoas acabam se desesperando, porque acham que vão ter que parar de consumir, né, muitas coisas, tudo que é gostoso. Hoje a gente consegue fazer, né, bolo, pão, né, vários alimentos sem glúten com sabor parecido ou até melhor do que o tradicional. Então, há uns anos atrás era difícil tu ir no mercado e achar uma opção sem glúten. Hoje isso já está bem mais acessível. Então, recentemente eu até fiz um curso aqui em casa para pacientes, né, e pessoas aqui da minha região para ensinar a fazer alguns alimentos sem glúten. Porque se tu for numa linha, e decidi tirar o glúten da minha dieta, fiz uma avaliação, né, um questionário de rastreamento metabólico, identifiquei que eu tenho uma sensibilidade ao glúten, decidi retirar da alimentação. Como a gente começa, né? Porque às vezes o pessoal acaba confundindo, achando que glúten está presente em todos os carboidratos, arroz, batata, né? E não é verdade, é só em alguns cereais. Então, uma alimentação saudável, com carne, com arroz, feijão, ovos, ela naturalmente não tem glúten.
Então, tu passar a fazer um cardápio saudável, colocar de vez em quando uma receitinha sem glúten, com uma farinha de arroz, com alguma outra farinha sem glúten, fica muito fácil. Então, quando tu começa a estudar um pouquinho sobre o glúten, descobre que ele faz mal, o próximo passo é entender como seria essa alimentação sem o glúten. E uma coisa eu posso te dizer, acho que o mais difícil é quando tu vai sair em algum lugar, quando tu vai na casa de alguém e não tem opções, mas no dia a dia o cardápio sem glúten, ele é basicamente o que todo mundo deveria consumir, com frutas, verduras, né, legumes, cereais, então é bem fácil de adaptar no dia a dia. O que vai dificultar um pouquinho é essa questão de consumir, né, de compartilhar alimentos com os outros, mas aos pouquinhos a gente vai se adaptando, vai descobrindo os locais, né, que tem, entendendo quais são os alimentos sem glúten e passa a ficar mais fácil.